Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Muito bom dia para você. Que a mão do Eterno esteja estendida sobre a tua vida e sobre a tua família. Tenha certeza de uma coisa. As mesmas palavras que um dia Eliseu falou a Geazi quando eles estavam na cidade de Dotã, cercados pelo rei da Síria, eu falo para você nessa manhã. Mais são os que estão conosco nessa manhã do que os que estão com eles. E foi o momento que Eliseu orou para que Geazi abrisse os seus olhos e ele contemplou carros de fogo e os anjos do Senhor cercando a cidade de Dotã, protegendo Eliseu e o seu servo. Da mesma forma, pela fé, eu e você, nós precisamos crer que o comandante do exército está ao nosso lado nesse momento para nos amparar, para nos proteger e nos conceder a vitória. Deixo com você nessa manhã uma parte da palavra de Deus que se encontra no livro de Salmo, capítulo 113, o verso 4, onde a Bíblia diz o seguinte: Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. O Senhor é soberano, Ele é magnífico, Ele é onipotente, Ele é onisciente. Os seus atributos lhe tornam Deus. Nesse canal, a cada manhã nós temos a alegria de estudarmos um capítulo da palavra do Senhor. E nessa manhã eu quero convidar você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de 2 Reis, capítulo 9, o verso 1. Então o profeta Eliseu chamou um dos discípulos dos profetas e lhe disse: Cinge os lombos, leva contigo esse vaso de azeite e vai-te a Ramote Gileade. Nem tudo que Deus quer nesse mundo de pecado sai do jeito que Ele quer. Porque nós estamos vivendo no mundo pecaminoso, embora Deus nos tenha dado o livre-arbítrio. Mas eu e você, jamais nós podemos nos esquecer. Ele é soberano. Quem está sentado no trono do governo do universo e do planeta Terra é o nosso Deus. Por isso também que muitas vezes, quando nós fazemos os nossos planos, nem tudo sai de acordo como nós queremos. Mas jamais devemos nos esquecer. Deus permite que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Portanto, a nossa fé jamais deve esmorecer na mão do Onipotente. Os propósitos de Deus sempre irão se cumprir. Por mais que pareça que o Senhor se demora, não é verdade. Deus trabalha no seu tempo. 2 Reis, capítulo 9, o verso 17, a Bíblia diz o seguinte: Ora, o atalaia estava na torre de Jezreel, e viu a tropa de Jeú que vinha e disse: Vejo uma tropa. Então disse Jorão: Toma um cavaleiro e envia ao seu encontro para que lhe pergunte: A paz? Jorão foi o homem escolhido por Deus para governar o povo do Senhor. Através dele também Deus iria cumprir os seus juízos. Os juízos de Deus deveriam cair sobre a casa de Acabe. Deus já tinha falado através dos profetas que a descendência de Acabe não permaneceria no trono de Israel, e Jeú foi chamado por Deus para cumprir esses propósitos. Quando Jeú estava chegando na cidade de Jezreel, que nela estava Jorão e Acasias, a pergunta do atalaia é: a tua vinda é de paz? Mas como que a vinda de Jeú poderia ser de paz, sendo que esses reis estavam promovendo a idolatria e a prostituição entre o povo do Senhor? Enquanto permeasse entre o povo de Deus esses pecados, esses males, jamais a nação de Israel estaria em paz. Após a morte de Jorão, o seu corpo deveria ser jogado no campo de Nabote. Foi por essas terras que Acabe matou Nabote, a sua esposa e os seus filhos para ter a posse dessa terra. Mas ao matar Nabote e a sua família, Acabe e Jezabel ultrapassaram o limite da graça do Senhor. Deus jamais poderia permitir que eles permanecessem conduzindo o seu povo. Deus, quando tirou o seu povo do Egito, ele tinha propósitos específicos para o seu povo. Era o plano de Deus que eles pudessem influenciar, iluminar, ser um povo missionário que divulgasse as mensagens de Deus para que outros povos pudessem também encontrar o caminho da salvação. Jamais foi o ideal de Deus que o seu povo se associasse com as nações pagãs que estavam dentro do território de Canaã. O juízo de Deus também deveria cair sobre a casa de Acasias, porque ele se uniu a Jorão para lutar contra Azael. E Deus não esperava que eles fizessem esse tipo de associações. 2 Reis, capítulo 9, o verso 30, a Bíblia diz o seguinte: Tendo Jeú chegado a Jezreel, Jezabel o soube,
Então se pintou em volta dos olhos, enfeitou a cabeça e olhou pela janela. Jezabel toma uma postura afrontosa. Ao Jezabel saber do seu passado, dos seus pecados e as repreensões que os profetas já tinham lhe trazido, em vez de se embelezar, em vez de colocar a sua melhor roupa e colocar-se numa postura de ostentação, ela deveria ter se vestido com um pano de saco, ela deveria ter se humilhado diante de Deus, ela deveria ter confessado os seus pecados. Deus estaria com os seus braços abertos para lhe conceder o perdão e a salvação em Jesus Cristo. Mas a postura de Jezabel foi afrontosa. Ela queria afrontar a Jeú. Em vez de demonstrar um comportamento de arrependimento e confissão, ela agiu com ostentação. Jezabel foi lançada da janela do seu palácio abaixo. Foi dessa forma trágica que ela morreu. Os carros de Jeú passaram por cima de Jezabel. Em vez de ter um enterro digno de uma rainha, ela foi comida por cães impuros. Isso era uma demonstração de maldição. O triste fim de Jezabel deveria trazer uma lição para Israel. Aqueles que se envolvem com injustiças para se enriquecer, para ganhar proveito, eles não irão prosperar. Por mais que pareça demorada a justiça do Senhor, ela irá se cumprir. O triste fim de Jezabel deveria trazer uma lição para Israel. Aqueles que se envolvem com injustiça para se enriquecer sofrerão os juízos do Senhor. Os olhos do Senhor estão abertos sobre a face dessa terra para contemplar todos os atos de injustiça que os seres humanos cometem. Nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o capítulo 9 do livro de 2 Reis, eu e você, nós precisamos chegar à seguinte conclusão. Deus nos concedeu um grande presente que é o livre-arbítrio, mas todos nós somos responsáveis pelas ações que nós tomamos sobre a face dessa terra. Deus um dia trará a juízo todas as obras que nós praticamos sobre essa terra. Por isso que hoje nós precisamos a cada dia nos aprofundarmos na palavra do Senhor, nos apegarmos a Deus, andarmos em harmonia com a sua vontade, para que nós possamos receber a sua aprovação. Embora nós sirvamos um Deus de misericórdia, um Deus da graça, e aparentemente Ele não toma as suas ações, Ele, no momento certo, na hora certa, dando os passos da misericórdia, dando os passos do perdão, quando a sua graça chega no seu limite, Ele envia os seus juízos, Ele age com justiça para eliminar o pecado e até o pecador. Por mais que esse mundo pareça que está andando de ladeira abaixo, não há justiça, eu e você nós não podemos nos esquecer. O nosso Deus está sentado no seu trono, Ele governa e rege todas as nações. No tempo de Deus, na hora do Senhor, Ele irá executar a sua justiça. Aqueles que formam uma amizade com o juiz, que anda ao seu lado, que vivem uma vida de obediência, esses não irão passar pelo juízo, mas serão chamados pelo Senhor para viver com Ele para todo sempre. Por isso que nessa manhã eu convido você, nos apeguemos ao Salvador, andemos ao lado dele, vivamos uma vida de obediência, e a nossa vida será extremamente agraciada pelo céu. Querido Pai, nas Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, abrimos o nosso coração, nos aceite, nos receba, é o nosso pedido, é a nossa oração e fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você e sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.